Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 1º de novembro, da 30ª semana do Tempo Comum. A igreja celebra hoje a solenidade de Todos os Santos. Mas aí no Brasil, essa solenidade é transferida para o domingo próximo. Então será no dia 3. O nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Naquele dia, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Estava diante de Jesus um homem hidrópico. Jesus tomou a palavra e perguntou aos fariseus e aos mestres da lei: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles permaneciam calados. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu. E depois disse: se um dos vossos filhos, ou um boi, cai em um poço, não o tira logo, mesmo sendo em dia de sábado? E eles permaneciam calados e não sabiam o que responder. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da Palavra de Deus. E quando nós engessamos a Palavra de Deus somente como um livro, como uma ciência, então, e não temos o discernimento, então assim a Palavra de Deus vira somente lei. Lei muitas vezes mal interpretada e muitas vezes também não vivenciada. Cada santo e cada santa mergulha no mistério da palavra de Deus, porque Deus é glorificado nos seus santos, e os santos também são a glória de Deus, porque cada um deles mergulha no espírito do Evangelho e das Sagradas Escrituras e retira daí uma força viva, uma palavra viva, que nós chamamos de carisma, de dom, e coloca isto em prática. Porque os santos são a palavra de Deus vivida, a palavra de Deus encarnada. E como ensinou Santo Antônio, a palavra de Deus é viva quando a vida fala. Somente quando a vida fala, a palavra de Deus é viva. Caso contrário, ela é um mero livro de história, onde eu posso pesquisar sobre diversos aspectos, e isso não representar nada de qualitativo em minha vida. Por isso, na primeira leitura de hoje, da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo e Timóteo está fazendo uma saudação aos bispos e aos diáconos ali presentes, e que pelo bom testemunho deles, que chegou até os ouvidos de Paulo, isso é motivo de louvor e de adoração ao Pai. Por isso, o apóstolo diz que Deus continue a fazer acontecer a obra que um dia Ele iniciou na vida de vocês, para que vocês progridam no amor, na compreensão e também na partilha mútua, para que cheguem à caridade, para que cheguem também à maturidade da fé, compreendendo o mistério de Jesus de Nazaré. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, aqui está a grande aventura da nossa vida. Compreendermos o mistério de Jesus de Nazaré. Não saber somente intelectualmente, não saber somente de modo informativo, mas principalmente experimentar essa força viva, essa seiva de vida que emana da palavra de Deus e que faz acontecer a santidade de vida de homens e de mulheres. Porque se vocês tiram o Senhor, os santos desaparecem. Se vocês separam o Senhor dos santos, eles não têm valor algum. Porque os santos são a glória de Deus, e Deus é glorificado nos seus santos, e cada santo é a palavra de Deus encarnada, é a palavra de Deus vivida. Então assim nós podemos entrar no mistério do Evangelho de hoje, onde Jesus chama a atenção dos mestres da lei e dos fariseus para a necessidade do são discernimento para a palavra de Deus. Um são discernimento que é dom do Espírito,
que, acompanhado da temperança e da misericórdia, são capazes de produzir grandes revoluções. Por isso, Jesus aceita, então, o convite para jantar na casa de um dos mestres, dos chefes dos fariseus. Principalmente, ele sabe que muitas vezes esses fariseus são seus inimigos. São pessoas que o perseguem, que o vigiam, mas Jesus não foge, ele está ali presente. Por isso, ele acolheu esse convite e foi, então, jantar na casa de um dos chefes dos fariseus. E diz o nosso texto bíblico, e todos o observavam. Todos observavam a conduta de Jesus. Alguns encantados pelas suas atuações, outros com pensamentos de traição, para poder entregá-lo na hora certa, no tempo oportuno. Por isso eles vigiavam Jesus, eles observavam Jesus, mas diz o nosso texto bíblico, todos mantinham os olhos fixos em Jesus de Nazaré, alguns para louvá-lo e amá-lo, outros para odiá-lo e traí-lo e entregá-lo. Estava diante de Jesus também um homem hidrópico, um homem que padecia de uma doença, de uma enfermidade chamada hidropisia. E segundo a lei deles, ou a tradição deles, a fonte de todas as enfermidades cardíacas também emanavam desta enfermidade, da hipodrosia. Por isso, então, ele era um impuro, segundo a lei, e não podia tocar nada e ninguém podia tocar nele, porque ele era um homem puro. E a mão do homem é que estava padecendo, né? A doença manifestava nas mãos dele e ele estava diante de Jesus. Jesus olhou para ele. Aqui está uma oração bonita, nos colocarmos diante de Jesus, nos colocarmos diante dos olhos de Jesus, sobre as mãos de Jesus. Então Jesus pergunta aos fariseus e aos mestres da lei, doutores da lei, advogados de Deus, que existem para preservar a lei, manter a ortodoxia. É permitido ou não curar em dia de sábado? Eles se mantiveram calados, porque não tinham o discernimento do Senhor. E quando nós não temos o discernimento do Senhor, nós nos mantemos calados. Ou quando nós não concordamos com algo também, nós nos mantemos calados. Ou quando nós não sabemos algo, nós nos mantemos calados. Eles não responderam nada. Então Jesus tocou aquele homem naquilo que era a sua fragilidade humana, onde ela se manifestava. Jesus tocou na sua mão, tomou o homem pela mão, trouxe-o para junto de si, o curou e depois despediu. O curou e depois despediu. E depois perguntou então aos mestres da lei e aos fariseus: caso vocês tenham um filho ou um boi que caiu num poço, vocês não procuram tirá-lo imediatamente, mesmo sendo dia de sábado? Quer dizer, a palavra de Deus é muito importante, é santa, mas ela também precisa do discernimento do Espírito para poder acontecer. E quantas vezes homens e mulheres da igreja que não tiveram esse discernimento do Espírito foram capazes de serem opositores à palavra de Deus. Aquilo que Gamaliel um dia vai dizer ao Sinédrio: tomemos cuidado para que nós não venhamos lutar contra o próprio Deus. Porque quando nós não temos o discernimento do Senhor, ou temos somente achismos pessoais, gostos pessoais, obstáculos ou condicionantes sociais próprios, nós também podemos nos converter em obstáculos ao Senhor e sermos opositores ao Senhor. Eles pensavam que quando mataram Jesus, estavam fazendo uma obra santa, estavam purificando a fé, protegendo a fé. Por isso o nosso ditado de retas intenções até o inferno está cheio. Porque às vezes, não tendo o discernimento do Senhor, nós somos capazes de fazer coisas horríveis. Matamos os profetas e depois então construímos túmulos suntuosos para eles, para poder manifestar a nossa vergonha. Jesus perguntou e eles não responderam nada, permanecerem calados. Meus irmãos, minhas irmãs, que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a suplicarmos do Senhor esse dom do Espírito. Dá-me, Senhor, o discernimento necessário para que eu possa conduzir a minha vida e progredir no conhecimento de Jesus de Nazaré. Afasta de mim o mal da ignorância. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem.
Até amanhã, se Deus quiser. Santos e santas de Deus, rogai por nós. Paz e bem.